Olá a todos, Agostinho Brito da FRN para mais uma videoaula de processamento digital de imagens. E o que é que nós vamos ver nessa videoaula é conceitos do que seja fluxo óptico. Antes de a gente começar com o assunto propriamente dito, eu prefiro mostrar o que é o fluxo óptico, para que é que ele serve, um exemplo de aplicação, claro, que aí a gente se motiva a entender o melhor por que é que as pessoas estudam fluxo óptico. Eu vou utilizar fluxo óptico para uma coisa muito comum que a gente tem no nosso dia a dia, que é fazer estabilização de vídeo. Ah, Muitas vezes quando você está fazendo uma filmagem, a câmera, né, você move a mão, né, e a câmera deixa o vídeo tremido. Então esse tremelique, né, que aparece aqui aí no vídeo, ele é indesejado. E às vezes você precisa remover esse treme-treme. Como fazer isso? Uma das técnicas que uma parte dos softwares de tratamento de vídeo usa é o que se chama de estabilização. O que é isso? Ó, eu vou marcar um ponto aqui, aqui na minha cena e vou fazer uma janelinha ser estabelecida em torno desse ponto. Vou marcar aqui um conjunto de pontos, que ele pega a média dos pontos que eu estou marcando. Ó. E agora eu posso fazer movimentação na minha cena, né, e o quadro que eu estou extraindo em torno desses pontos, ele se mantém. E como é que eu descubro isso? É que esses pontinhos que a gente tem aqui marcados, eles estão sendo rastreados de um quadro para o outro. Então, quando eu adquiro um quadro na minha câmera, que eu adquiro o quadro seguinte, os pontos eles são determinados a sua correspondência entre o quadro anterior e o quadro seguinte, utilizando um algoritmo de estabilização de imagens. Nesse caso, o algoritmo que nós estamos utilizando é o chamado algoritmo de Lucas-Canary, né? Um algoritmo bem tradicional aí na literatura, e ele é rápido. Olha aí, um algoritmo ele determinou uma série de pontos aqui para o Lucas-Canary e ele consegue fazer o rastreio desses pontos e faz isso com uma velocidade bem razoável, né? Então, como é que isso funciona, né? O que é que vem a ser esse algoritmo, né, que a gente está mostrando, que é o chamado algoritmo de Lucas-Canary? Como é que ele opera? Então, vamos dar uma olhadinha nesse algoritmo e a um outro algoritmo para a gente trabalhar com os conceitos de fluxo óptico. Primeiro, que a gente já viu para que ele serve é para estimar o movimento de pixels entre dois quadros de uma sequência, ou entre mais de um quadro de uma sequência. Você tem um pixel num quadro, um pixel no quadro seguinte, para onde é que o pixel do primeiro quadro caminhou para o segundo quadro. Aplicações: rastreio de objetos, estabilização de vídeo, nós já vimos uma agorinha, né? Compressão de imagens, muitos algoritmos de compressão, eles trabalham com a ideia de utilizar a determinação de para onde um trechinho de quadro que estava numa cena caminhou para a cena seguinte. E recuperação de formas a partir de movimento. Se vocês deram uma olhadinha nas lojas de software, principalmente para celular, você vai encontrar softwares que existem onde você pega o telefone, você varre o telefone em torno de um determinado objeto e ele é capaz de extrair ou descobrir como é o objeto em três dimensões, né? Obter um modelo geométrico para esse objeto. Isso é feito com algoritmos de fluxo óptico. E para que o algoritmo funcione, algumas coisas precisam ser claras, algumas assunções você tem que realizar com relação à forma como o algoritmo vai operar. Uma delas é que a intensidade de cor de um pixel ou de um grupo de pixels não muda drasticamente entre dois quadros. Se você pegar uma figura geométrica qualquer, uma região, quando você movimenta aquela região que você quer rastrear para onde um pixel da região caminhou no quadro seguinte, os pixelzinhos eles caminham em conjunto. Normalmente a maior parte dos objetos que você rastreia são rígidos. E aí, se você estiver fazendo um rastreio de um objeto de um local para o outro, é importante que esses movimentos se dê geralmente em conjunto. Por quê? A maior parte dos algoritmos de rastreamento, eles não rastreiam pixels individuais, eles rastreiam regiões. Então, se a região ela não muda, né, as translações dos pixels eles não são realizadas de forma congruente, você não vai ter o algoritmo funcionando bem. Por exemplo, se você tem quer fazer o rastreio de um gás, né, de um fluido que, né, muda muito rapidamente entre um quadro e outro, provavelmente esse rastreio vai falhar, né, porque os movimentos eles não são congruentes, né, eles não são rígidos do grupo de pixels. Por isso, você tem que assumir
que a vizinhança do pixel tem movimento similar. Então, tanto o brilho dos pixels, ele não deve mudar, né? Deve ser parecido ou constante, e a vizinhança do pixel também tem que ser semelhante. Quando a gente diz que a cor do pixel não vai mudar, é que ela vai ter uma variação muito pequena. Claro que ela muda, né? A diferença de tons entre um quadro e o quadro anterior sempre vai ocorrer alguma mudança por conta das diferenças que o sensor provoca, diferença de iluminação, mas essas diferenças são poucas. Então são as duas coisas que você tem que assumir: constância de brilho ou constância de iluminação entre dois quadros de uma cena, e os movimentos dos pixels e sua vizinhança tem que ser parecido, né? Tem que ter os mesmos deslocamentos para que você consiga fazer o rastreio. Então, a gente tem aqui uma rápida dedução do que vem a ser a ideia de fluxo óptico. O que é que você busca com o fluxo? Imagina que você tem um pequeno movimento, né, de um pixel de um local para outro, e assumindo constância de brilho, assumindo que esse pixel, só o pixel por enquanto, né, ele não mudou. O pixelzinho estava numa região, digamos, na primeira imagem ele estava na posição 100, 100. Na imagem seguinte, aquele pixel, digamos, um pontinho, né, que você estava procurando numa cena, ele foi para a cena seguinte, ele estava não mais na posição 100, 100, ele agora foi para a posição 103, 104. Mudou um pouquinho. Então, o pixel permaneceu o mesmo, assuma que o brilho dele permaneceu igual. E a gente está fazendo rastreio aqui, quando a gente trabalha com rastreio do fluxo óptico, entenda, vamos fazer rastreio do brilho dos pixels, vamos trabalhar nas imagens em tons de cinza. Então, se o tom de cinza daquele pixel que estava na posição 100, 100 era o tom de cinza 200, o tom de cinza, aquele mesmo pixel com o mesmo tom de cinza 200 passou para a posição 103, 104. Então, esse deslocamento, ΔX e ΔY, é o que a gente procura. Para onde foi o pixel? Para onde ele caminhou? Então, o que muda é apenas uma diferença em termos de espaço e de tempo, né? Os pixels eles caminham no tempo também. Então, se você pegar essa expressão e expandir em série de Taylor, você obtém essa ordem aqui, né? essa aproximação. A aproximação dos pixels será a posição do pixel em XYT, veja que era no instante anterior, na posição anterior, mais esse outro termo de primeira ordem, mais termos de ordem superior. Assumindo que você tem deslocamentos muito pequenos, é muito razoável descartar esses termos de ordem superior, até porque a maior parte dos algoritmos trabalham com aproximações e aproximações sucessivas. São algoritmos que normalmente trabalham de forma iterativa. Então, descartando esses termos de ordem superior, quando é que esse lado esquerdo da equação, que é que representa o pixel que você está procurando, é o pixel que tem intensidade I, estaria com a mesma intensidade do resultante do lado direito da equação? É quando esse termo daqui, o termo de primeira ordem, né, com as contribuições de diferença de primeira ordem, ele fosse igual a zero. Então, quando isso aqui é igual a zero, você tem aí a sua aproximação que garante, ou a sua equação que garante as condições que você busca. Dividindo todo mundo pela variação de tempo, você chega a essa expressão aqui, e essa expressão pode ser reescrita como essa outra. Uma intensidade dI dx, a gente chama variação na direção x, da intensidade de brilho, variação da intensidade de brilho na direção y, variação da intensidade de brilho, variação do brilho no tempo. Como é que seria isso? Você tem a imagem numa cena, a imagem na cena seguinte. Como é que ela mudou para o pixel XY? Não é para o pixel que está se movimentando, não é para aquele pixel que ficou naquele lugar original. E essa equação, ela provoca também dois vetores, ΔX, ΔY, ΔY, ΔT, ou melhor, ΔX, ΔT e ΔY, ΔT, que são o que representa o vetor de velocidade. Então, dado que você tem essa expressão, é a expressão que você busca. Você quer encontrar quem é Vx e quem é Vy, quão os vetores x e y levaram, né, os deslocamentos dx e dy, para onde eles levaram o pixel no instante seguinte. Então, esses valores Vx e Vy representam o vetor de deslocamento que provocou a mudança entre dois quadros, para onde é que o pixel caminhou.
E x e y representa a taxa de variação espacial do pixel nas direções x e y. De onde é que normalmente você extrai o ix e o y, né? Essas taxas de variação espacial? A gente extrai isso daí, normalmente, do cálculo do gradiente da figura. Onde é que a imagem estava no ponto anterior, você calcula o gradiente do pixel naquela posição. Isso vai te dar uma aproximação. E, finalmente, o I de t, que representa a mudança percebida no pixel ao longo da sequência. Se o pixel na posição 100, no primeiro instante, tinha valor 200, no segundo instante, o 200 caminhou para outro local. Então, quanto ficou ali? Foi, digamos, 190. Então, a diferença I de t vai ser 200 menos 190, que vai dar 10. Então, seria a sua noção de quão o valor da intensidade mudou ao longo do tempo. Então, esses valores, I de x, I de y, I de t, eles podem ser determinados. Dá para você extrair isso daí das duas imagens e com uma certa facilidade. Já os dois vetores, Vx e Vy, não. Eles são as incógnitas da equação. Então, com uma equação só e duas incógnitas, a gente não consegue resolver o problema. Então, para que servem as técnicas de fluxo óptico? Para tentar descobrir quem é Vx e Vy. Utilizando o conceito de vizinhança, né, e algumas técnicas que os algoritmos utilizam, eles buscam estimar, com base na aproximação de uma região, para onde foi que o pixel caminhou, descobrindo quem é Vx e Vy, ou encontrando uma boa aproximação. E quando é que essa solução ela é possível? Você pode aplicar a equação, né, em diversas situações, mas nem sempre a solução ela existe. E existe uma condição para que essa solução ela aconteça, que é quando você consegue contornar o que se chama de problema da abertura. Vamos ver o que danado seja esse problema da abertura. Imagina que você tem uma situação como essa daqui. Eu tenho uma região que eu quero rastrear. Eu consigo, movimentando a minha figura, vocês conseguem ver para onde a região está caminhando. Se eu faço esse deslocamento, você está dizendo, ó, a região está caminhando para baixo e para a direita, né? Aqui no caso a direita aqui da tela. E agora, a região está caminhando para baixo e para a esquerda, está caminhando para cima e para a esquerda, para cima e para a direita. Dá para você perceber, porque a câmera que está mostrando, ela consegue apresentar para você a região inteira. Mas tem um problema, que é quando a câmera não consegue mostrar tudo. Nesse caso, por exemplo, esse objeto escuro que está passando aqui atrás desse quadradinho amarelo, que representaria a câmera, ele está caminhando para baixo e para a direita. Mas o que é que a câmera percebe, olhando aqui essa sequência de quadros abaixo? Você só percebe que o objeto está caminhando para a direita. É a única informação que você consegue dizer com o que a câmera vê. Nesse caso aqui, como é que a gente poderia simular essa ideia? Você tem a câmera parada e agora, ó, o objeto está caminhando para baixo e para a direita. Deixa eu ver se eu consigo simular isso para vocês. Ele caminha para baixo e para a direita, mas a câmera só consegue perceber que ele está caminhando para a direita. É a única informação que você consegue perceber assumindo o que a câmera te mostra. Então, se a câmera não te mostra mais informação acerca do contorno, do entorno do objeto, você não consegue tomar muita decisão com relação àqueles pontos. Por outro lado, se a câmera está aqui e você tem um pontinho para ser rastreado, esse ponto aqui de cima, é um ponto de esquina, é um ponto facilmente rastreado. Quando você movimenta o objeto, a câmera consegue pegar esse pontinho que está aqui. Por quê? É um ponto que se chama ponto adequado para rastreio. Então, a maior parte dos algoritmos de fluxo óptico, eles trabalham muito bem quando você tem esses pontos que podem ser rastreados. E essa seleção de pontos, ela evita o problema da abertura. Nem sempre você pode se dar ao luxo de selecionar alguns pontos. Mas, se possível, né, caso você precise fazer rastreio e os pontos que você tem sejam pontos bons para rastreio, você fornecer isso para o algoritmo de fluxo óptico, ele vai trabalhar bem. E existem dois tipos de algoritmos de fluxo óptico. Os algoritmos chamados de algoritmo de fluxo óptico espaço e algoritmo de fluxo óptico denso. O que é um algoritmo de fluxo óptico espaço? É um algoritmo como esse daqui, ó. É um algoritmo que
trabalha com alguns pontos. Ele apenas rastreia alguns dos pontos que você busca para trabalhar. Ele não rastreia todos. E como é que esses pontos aqui foram escolhidos? Eles foram escolhidos com outro algoritmo, né, que é capaz de identificar adequadamente quais são os melhores pontos para rastreio. Deixa eu colocar esse ponto aqui na cena propositalmente. Eu vou mandar ele reiniciar o meu algoritmo para encontrar pontos. Ó, ele sempre está encontrando pontos aqui nas esquinas. Veja esse ponto aqui de cima. Ele é um ponto muito bom para ser rastreado. Por outro lado, ó, os pontos que estão aqui na borda dessa figurinha, eles têm um rastreio muito ruim, porque pelo problema da abertura, você não consegue saber exatamente para onde é que os pontos desse contorno estão indo. Mas mesmo assim, os algoritmos fazem esse tipo de rastreio e conseguem um resultado razoável dependendo do que você está querendo fazer. Então, os algoritmos de fluxo óptico esparso, eles trabalham rastreando pontos selecionados, não todos. Já os algoritmos de fluxo óptico denso, eles trabalham rastreando toda uma região. E existem aplicações para cada uma, né? A gente vai ver um algoritmo de fluxo óptico esparso e um algoritmo de fluxo óptico denso. Vamos dar para vocês uma noção de como é que eles operam para que você possa trabalhar, né? Os dois algoritmos têm implementação no OpenCV, né? Em uma outra oportunidade a gente vai mostrar como é que eles podem funcionar. Primeiro tipo de algoritmo, eles trabalham, são os algoritmos de fluxo óptico esparso. Eles operam um subconjunto de pontos. Então, todos esses algoritmos de fluxo óptico esparso, eles necessitam de inicialização. Inicializar significa você vai usar uma outra técnica que não pertence ao algoritmo de fluxo óptico para fazer a determinação dos pontos que o seu algoritmo de fluxo óptico vai rastrear. E a escolha dos pontos, ela deve minimizar esse problema da abertura. E tem aqui um algoritmo, né? Ele parece aqui, tem um errinho, né? Ele parece um pouquinho complicado, mas não é, né? É um chamado algoritmo de Harris-Shitomaze. Para que é que ele serve? Ele serve para detectar cantos, esquinas. Basicamente, o que é que ele trabalha? Ele trabalha em torno de uma região. Você vai pegar uma determinada região, regiões na tela, e dentro de cada região dessa, você vai calcular o que se chama de matriz hessiana. A matriz hessiana é uma matriz que, como você pode perceber aqui, ele calcula derivada segunda. Então, as derivadas segundas, a gente já viu que eles servem para identificar bordas, né? Já viu isso aí das aulas de filtragem do domínio espacial. E as derivadas são calculadas na direção x, na direção y e nas direções x e y combinadas. Essa matriz hessiana ela é aproximada por essa expressão aqui, né? Aqui está a matriz hessiana. E que informação dessa matriz diz se aquele ponto que está no centro da vizinhança ele é um ponto bom, chamado bom para rastreio. O ponto que fica no centro da vizinhança é o centro da vizinhança da matriz que você vai calcular essa hessiana e a sua autocorrelação, que é dado por essa expressão aqui. Essa matriz de autocorrelação, né, a matriz hessiana, ela tem autovalores. Toda matriz tem seus autovalores e seus autovetores associados, mas os autovalores dessa matriz, elas dão informação crucial para dizer se a região é uma região que contém, por exemplo, um ponto de esquina. Quando esses pontos de esquina acontecem, ou pontos de cruzamento, essa matriz hessiana ela produz um alto valor associado a ela muito elevado. Então, quando esses valores são elevados, essas condições acontecem. Então, um pesquisador chamado Harris diz que o determinante dessa matriz, se você pegar o determinante dessa matriz e subtrair do traço, você pode comparar essa diferença com o linear. Então, ao invés de você pegar o alto valor, né, você calcula a diferença entre o determinante da matriz e o seu traço, que é a soma dos elementos da diagonal principal. Se essa diferença for maior do que um linear, assume-se, né, pelo método de Harris, que aquele algoritmo é um algoritmo razoável. A outra foi desenvolvida por Shitomaze, tanto é que o nome do método chama-se método de Harris-Shitomaze, porque ele junta tudo, né? Você tem a possibilidade de fazer isso. Propõe o seguinte: você pega o menor dos dois autovalores dessa matriz. Ela tem dois, né? Uma matriz bidimensional. E se o menor dos dois for maior do que um limiar, é porque aquele ponto já é ponto de esquina. Se o menor dos dois já é maior do que o limiar, é porque o maior também já é bem maior.
Então são duas formas de fazer. Uma, né, você calcular o determinante, isso aqui é determinante, tá? E subtrair do traço. E a outra, calcular os dois autovalores. No OpenCV tem a opção para fazer as duas coisas, né? No outra aula a gente vai ver como faz isso daí. Então, essas duas condições são razoáveis para que você determine os pontos de rastreio. Nessa aplicação que a gente tem aqui, a inicialização do algoritmo é feita com o Heuristic Tomasi. Eu estou usando o Shitomasi para fazer a identificação desses pontos. E os pontos, normalmente, eles ocorrem em esquinas. Ó, aqui um pontinho de esquina, aqui um pontinho de esquina, aqui também, né? Aqui perto da parte do... Deixa eu tirar esses caras aqui, né? Aqui perto do meu nariz. Quando eu reinicializo o algoritmo, sempre pega algo pertinho do nariz, porque tem a região escura do nariz e a região clara em torno da face. Então são pontos de rastreio. E com esses pontos você vai trabalhar com o seu algoritmo de fluxo óptico. Que algoritmo a gente vai ver? É um algoritmo chamado método de Lucas-Canado. É um algoritmo muito rápido, né? Mais ligeiro que coceira de cachorro. E foi proposto em 1981. Para você ver como o algoritmo é bom, ele foi feito em 1981 e até hoje ele é utilizado para fazer cálculo de fluxo óptico. Na época ele foi proposto para cálculo de fluxo óptico denso, dá para usar também, mas ele é bem mais eficiente, né, em termos de utilidade prática quando você trabalha com fluxo esparso, como a gente mostrou aqui. O que é que você fornece para o algoritmo de Lucas-Canado? Você fornece a imagem, o conjunto de pontos que você quer rastrear e o Lucas-Canado vai te dar onde é que esses pontos vão estar na imagem seguinte. Então são duas imagens, a imagem que você quer determinar os que você tinha anteriormente, a imagem seguinte e o conjunto de pontos. O Lucas vai dizer para onde é que os pontos daqui foram para cá. E eles são aplicados em um subconjunto de pontos e cada ponto desse, cada pontinho, ele define um retalho. Você tem um ponto que você escolhe na figura e em torno daquele ponto o Lucas vai determinar um retalho. Então um dos parâmetros do algoritmo é qual o tamanho do retalho. Eu posso usar retalhos pequenos, por exemplo, tamanho 7 por 7, né? Então ele vai procurar para onde aquele retalhozinho caminhou na imagem seguinte. Aquelas ideias de constância de brilho, pequenos movimentos e coerência espacial têm que ser preservados. Se, por exemplo, numa cena você tiver um pixel aqui que você quer rastrear, mesmo que seja um pixel rastreável, tenha passado pelo crivo do Shitomasi, e na cena seguinte ele está bem aqui, pode ser que você não consiga rastrear o algoritmo. O algoritmo ele falhe, porque ele segue lá uma quantidade de iterações, depois ele para o algoritmo iterativo e ele não conseguiu encontrar. Então, assume-se que você teve movimentos lentos na sequência de quadros que você está filmando. Ah, Agostinho, mas pode ser que a minha sequência seja muito rápida. Como é que eu vou usar Shitomasi nesse caso? Você vai usar uma câmera rápida. Usa uma câmera rápida que consiga detectar essa transição. Aí você vai conseguir aplicar o algoritmo para aquele seu caso. Então, voltando aqui para a equação do fluxo óptico, o que é que ele visa? Ele visa determinar esse valor de V, né? O valor do vetor de velocidade. E a gente vai ver como é que isso pode ser feito em uma dimensão, né? Para a gente ilustrar, depois a gente estende para o caso de duas dimensões. E a ideia é que o algoritmo use o método de Newton usando aproximações sucessivas. Ele, iterativamente, ele encontra, dado que você tem um ponto, né, uma imagem seguinte, para onde aquele ponto caminharia. Né? Depois que ele determina uma primeira aproximação, ele verifica se a aproximação é adequada, o erro está pequeno. O erro não está pequeno o suficiente, ele executa outra iteração e outra. E isso é feito com o método de Newton. E geralmente essas iterações pelo Newton, eles convergem muito rápido. E vocês viram ali na aplicação que nós estamos fazendo, né, uma quantidade de pontos enorme, né, sendo rastreado com a velocidade praticamente em tempo real. Outro problema que acontece é a quantidade de incógnitas que você tem muito grande, né, para uma só equação. São duas que o método de Newton vai tentar resolver. Nós temos aqui um exemplo do método de Lucas-Canado para um caso unidimensional. É mais fácil explicar em unidimensional, porque você consegue ter uma noção de como descobrir esse vetor de velocidade. O que são essas curvas vermelha e azul? A curva azul é uma linha da imagem ou uma coluna, dependendo de como você interpreta aqui o conceito de eixo X, no instante t. Então era como os pixels da imagem estavam no instante t. Então, no instante t mais 1,
os pixels daquela região caminharam. Então, quando eles caminham em constância espacial, caminham todos juntos, e aí essa curva dá uma guinada, né, para um dos lados. Esse vetor de velocidade vai dizer para onde a curva caminhou. Então, se você tem um pixel num ponto P, esse ponto P caminhou para um outro local. Então, para onde esse vetor caminhou? A ideia é descobrir exatamente quem é esse vetor daqui. Nessa organização, né, você tem aqui algumas medidas que precisam ser encontradas para que você consiga calcular o vetor, que é o I de x, o I de t, né, aqui em uma dimensão apenas, e o vetor de velocidade poderia ser aproximado pela relação I de t sobre I de x. De onde vem essa expressão? Ela vem aqui dessa equaçãozinha. Então, a gente está fazendo aqui uma aproximação da equação para apenas uma dimensão para mostrar como é que seria. Esse operador de gradiente ele seria substituído apenas pelo valor do gradiente na direção x, né, a componente na direção x, e o I de t é apenas a diferença entre as imagens que você tem. O I de t é a diferença, né, entre a imagem no instante t mais 1 para o instante t, naquela posição do pixel, onde o pixel está, que é o x igual a p. Então, essa diferença daqui, essa diferença ela pode ser utilizada para que você calcule o vetor de velocidade na direção x. Então, a velocidade no instante i mais 1, ela pode ser calculada de forma iterativa, utilizando essa expressão assim, essa expressão aqui, pelo método de Newton. É isso que é a implementação do método de Newton para que você calcule esse vetor de velocidade. Como é que você faz esse cálculo de forma iterativa? Quem é, primeiro, o DI dx? O DI dx ele é a aproximação para o gradiente na direção x. Como é que você pode obter isso? Você pode utilizar, por exemplo, a convolução da imagem com a máscara de Sobel na direção x. Isso vai te dar qual é o gradiente naquela direção. Quem é o I de t? É a diferença dos tons de cinza depois do movimento e antes do movimento no pixel que está na posição P, para aquela posição X, né, o pixel P. Então você tem digamos que você tem no instante anterior o valor do tom de cinza para esse pixel igual a 150, no instante seguinte o tom de cinza era 160, então a diferença aí de t foi 10, 160 menos 150. E o vetor gradiente você vai replicar, vai utilizar o mesmo vetor durante todo o processo iterativo. Já que ali a vizinhança teve um movimento muito pequeno, você pode assumir que entre um quadro e outro você tem o mesmo gradiente, né, que se tivesse quadros intermediários. Então, você tem a posição inicial, o I de t, o gradiente, ele vai te aproximar um primeiro vetor que vai te levar para esse pontinho daqui. Então, essa primeira aproximação, o primeiro cálculo que você vai realizar, ele vai te dar um deslocamento que não vai ser o vetor V todo, mas vai ser uma aproximação inicial para ele. Então, assumindo que o ponto estava aqui, digamos, na posição x igual a 30, no primeiro cálculo você descobriu que ele foi para x igual a 32. Mas quando você chega em x igual a 32, a diferença aí de t ainda é grande. Então, você calcula novamente a diferença aí de t, digamos, de 100 para, em vez de 150 para 160, foi, digamos, de 150 para 155. A diferença agora foi para 5. Então, utilize essa nova diferença para fazer o novo cálculo da aproximação seguinte. E esse processo vai caminhando até que a diferença entre o V que você tinha e o V que você obteve na próxima interação seja igual a zero. Aí você descobriu para onde é que a tua solução caminhou. Esse é o processo que você calcula, que você realiza em uma dimensão. Em duas dimensões é um vetorzinho que fica caminhando no espaço bidimensional. Mas em duas dimensões você não consegue fazer isso utilizando apenas um ponto. Então você trabalha com uma vizinhança. Essa sua vizinhança, ela vai te dar ou vai gerar para você uma série de equações. Para cada um dos pontos da vizinhança, por exemplo, uma vizinhança de tamanho 5 por 5, você teria uma equação, né, que envolveria o gradiente na direção x, o gradiente na direção y, delta x, delta y e as diferenças temporais. Então você tem um retalhozinho num instante, um retalhozinho no instante seguinte, e para cada ponto desse retalho você vai ter uma equação como essa. A questão é que agora você tem o problema inverso, você tem mais equações do que variáveis que você tem para resolver. Eu tenho aqui 25 equações.
Como se faz isso? Né? Você pode solucionar esse sistema pelo método dos mínimos quadrados. Usando mínimos quadrados, você pode estimar a posição do teu vetor, o ΔX e o ΔY, usando uma aproximação. Então, pelo método dos mínimos quadrados, né, a aproximação vai ser calculada, a melhor solução, quando essa equação aqui for satisfeita. E a melhor solução para ela é dada por essa expressão aqui de baixo. Essa expressão aqui envolve um cálculo matricial que tem uma inversa no meio. A gente sabe que quando as matrizes inversas elas surgem nas equações, você pode ter problemas onde as matrizes elas não têm inversa. E quando você não tem inversa na tua matriz, o que é que acontece? Você não encontra a correspondência entre os pontos numa figura e na figura seguinte. Aí o que é que acontece com o Lucas Canado? Ele para naquela posição. E quando é que existe solução para essa matriz? Né? Quando é que ela existe? É quando as linhas são linearmente independentes. Para ela ser inversível, essas linhas serem linearmente independentes, há uma condição que é quando ela tiver dois autovalores de valores elevados. E se vocês lembrarem, um pouquinho mais atrás, esse algoritmo de Harry-Tomasi, ele garante que quando o ponto é escolhido, ele é escolhido quando ele tem autovalores elevados. E é por isso que a gente normalmente utiliza os algoritmos de Harry-Tomasi para fazer a inicialização do algoritmo de Lucas-Canade. Porque se você sabe que os valores autovalores serão elevados, você garante a inversão da matriz. Se a matriz é inversível, você vai ter uma correspondência entre um ponto numa imagem e o ponto na outra, porque esse vetor de deslocamento ele é encontrado. Quando é que você não tem uma inversão da matriz? É quando você tem um problema sério de abertura, é que você não conseguiu rastrear os pontos. Por isso que na maior parte das situações, quando você perde um ponto no processo de rastreio, é porque você tinha na região que você está verificando, você tem ali um ponto de baixo cuja matriz não pode ser inversível. Então esse é o método de Lucas-Canade. Aquele método que a gente estava mostrando até há pouquinho tempo é a implementação do Lucas-Canade para o caso do algoritmo de fluxo óptico esparso. Então vai trabalhar com fluxo óptico esparso. Lucas-Canade ele é muito bom, é rápido, né? Um algoritmo bem estabelecido na literatura e tem implementação bem tranquila para você utilizar no OpenCV. Para a maioria das câmeras que você vai utilizar, esses movimentos coerentes eles não são tão comuns. Por quê? Às vezes o movimento é rápido. E nesses casos, o que é que se faz? Normalmente você trabalha com o Lucas-Canade em pirâmides. O que é que seria isso? Você trabalha inicialmente para fazer o rastreio com uma imagem, em vez de ser a imagem inteira que você vai processar, você faz uma versão escalada dela, uma versão pequena. Digamos que sua imagem tenha 640 por 480, você faz inicialmente um escalamento de 10 vezes. Então ela vai trabalhar numa imagem de 64 por 34. Calcula o fluxo nessa figura para o ponto que você deseja e usa isso como primeira aproximação para descobrir qual é a movimentação na imagem maior. E depois maior, se você tiver aí uma pirâmide de imagem, digamos 2 ou 3 escalas, você consegue fazer um rastreamento melhor do que se você for trabalhar somente em uma imagem. Então, normalmente, Lucas-Canade trabalha-se em termos de pirâmide, procurando numa versão pequena da figura, qual foi o deslocamento, e refinando isso numa escala maior até que você chegue no tamanho da imagem original. A implementação que a gente mostrou ali faz exatamente isso. E isso é para o caso de imagens, para algoritmos de fluxo óptico que trabalham com imagens de pontos com pontos que têm rastreio. Mas nem sempre todo ponto tem rastreio. E nesses casos, e em outros casos, você precisa trabalhar com o que se chama de fluxo óptico denso. Você não está interessado exatamente em fazer um rastreio de um ponto específico, mas saber, de um jeitão, de onde é que a cena caminhou de um lado para o outro. Vou fazer uma aplicação aqui que mostra a ideia de fluxo óptico denso, para a gente ter uma noção melhor desse algoritmo. A gente vai ver aqui um algoritmo chamado algoritmo de Farnback, né? Um algoritmo bem interessante, né? Que tem na literatura e tem implementação do OpenCV. E para que é que ele serve? Eu tenho aqui uma figura, essa figura aqui ela é pequenininha, coloquei num tamanho pequeno justamente porque o algoritmo ele calcula o fluxo óptico para
todos os pixels da figura. E esse processo de calcular o fluxo para todos os pixels da figura faz o algoritmo ficar bastante lento, né? Então, normalmente, algoritmo de fluxo óptico espaço você trabalha em figuras pequenas. Se você for trabalhar algoritmo de fluxo óptico espaço em figuras grandes, é muito demorado. Mas qual é a utilidade do algoritmo? Eu quero saber, como um todo, para onde é que os pontos caminham também. E o que é que você está vendo aqui nessa minha aplicação? Ó, eu estou mostrando uns vetorizinhos indicando para onde é que os pontos estão caminhando. E para que é que pode ser utilizado isso? Você pode utilizar uma ideia como essa para pegar uma cena e, por exemplo, fazer rastreio de veículos, fazer contagem de pessoas. Eu não quero fazer um rastreio de um ponto durante todo o tempo de existência desse ponto na cena. Eu quero saber apenas se numa posição houve mudança do trajeto do fluxo óptico naquela posição de uma cena para a cena seguinte, de um quadro para o quadro seguinte. Se você vai fazer, por exemplo, análise de movimentação de veículos, né? O veículo vem passando, você quer contar quando o veículo passou na cena, você pode avaliar o movimento desse veículo nessa cena. Esses pontinhos verdes aqui estão marcados e por um motivo interessante, é que eu estou utilizando esse algoritmo de fluxo óptico para verificar a movimentação de um pixel na tela. Ó, eu estou verificando, eu estou pegando todos os pontos que estão marcados aqui nessa grade verde e avaliando a movimentação deles, está indo para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, de acordo com a movimentação que eu faço de um objeto. Se a maior parte dos pontos, né, a média desse movimento está indo para baixo, eu estou dizendo que o ponto está subindo, que algum movimento está subindo, está descendo aqui, ó, para a esquerda, para a direita, de acordo com a movimentação que eu estou fazendo, ó, na diagonal. Então, isso aqui é feito com esse algoritmo de fluxo óptico espaço. Estou utilizando o algoritmo para identificar movimentação de veículos. Eu posso contar, por exemplo, pessoas que entram ou saem de um ambiente, né, simplesmente avaliando o fluxo óptico espaço que esse algoritmo aqui possui. É chamado algoritmo de Fahrenbach. E como é que ele opera? Vamos pegar aqui o algoritmo de Fahrenbach. O algoritmo de Fahrenbach, ele faz o seguinte: ele trabalha pegando uma região, né, ou grupos de regiões, um retalho ou todos os retalhos da imagem, e aproximando esses retalhos por uma parábola, né, um paraboloide. Aqui eu tenho, por exemplo, um plot de uma imagem que eu tomei. Foi essa imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Estou fazendo um plot 3D, mas a figurinha que a gente está rastreando é essa daqui. Essa figurinha, né, ela tem aqui um ponto branco que eu coloquei propositalmente, né, para a gente tentar modelar essa região por uma parábola. É isso que o algoritmo de Fahrenbach vai fazer. Esse pontinho branco é esse topo que aparece aqui. Essa região escura é essa lateral escura que tem aqui na figura. Então o algoritmo de Fahrenbach, ele vai modelar esse conjunto de pixels que está aqui nessa primeira figura. Isso aqui é um plot 3D, né? Um mapa de elevação daqueles pixels. Não consegui fazer melhor aqui no Tix. Por essa parábola. Então, quando você modela a região por uma parábola, essa modelagem ela é bem rápida de ser feita, né? Ela é tranquila. E qual é a ideia? Se a região se movimenta, ela foi de um local para o outro, a tua ideia é descobrir qual foi essa movimentação que ocorreu entre as parábolas. Se o pixel a região estava aqui num local e caminhou para outro local, para onde as parábolas caminharam? Para onde a parábola que você tinha numa região, ela caminhou para a região vizinha. Então, o objetivo do algoritmo de Fahrenbach é fazer esse cálculo de forma iterativa. Então, ele vai tentar descobrir isso, fazer uma aproximação e descobrir qual foi esse displacement, qual foi essa movimentação que ocorreu aqui nessa distância. Então, o que ele faz? Ele aproxima a figura por uma parábola e estima para onde é que essa figura foi no segundo momento. Essa aqui é a figura F1, seria, digamos, essa figura roxinha, essa parábola roxinha. E a parábola F2 seria essa parábola amarelinha que aparece aqui. A parábola amarela,
ela é basicamente a primeira parábola submissa a um deslocamento. Se você pegar essa expressão e você expandir, você chega nessa expressão aqui de baixo. Essa expressão aqui de baixo é a segunda aproximação da parábola. E então, se você tem duas parábolas, uma numa região e outra na outra, a primeira equação da primeira parábola que você sabe que está num local e a segunda que está na outra. Quando é que as duas parábolas elas são idênticas, elas são iguais? É quando a matriz A2 foi igual à matriz A1, né? Essas duas matrizes foram iguais, o B1 foi igual ao B2 e o C1 foi igual ao C2. Essas condições são obtidas quando essa matriz A1 é a mesma matriz A2, essa condição faz parte da igualdade. O B2 é dado por essa expressão aqui e o C2 é dado por essa expressão. Conclusão, qual é o deslocamento? Se você pegar essa expressão aqui do meio, o valor do deslocamento D pode ser dado por essa expressão aqui. Avaliando apenas a matriz A, que você tem aqui como parte do primeiro termo, né, a matriz A1, e o B1, o B2 e o B1, né, que são aqui os coeficientes do segundo termo aqui da nossa equação do paraboloide. Encontrar isso vai te dar a solução. Mas o que acontece normalmente é que nem sempre A2 é igual a 1 e nem B1 é igual, né, é muito parecido com o B2. Principalmente essa diferença entre os A's, eles não são idênticos. Claro que as figuras elas têm pequenas modificações de uma região para outra. Então, o que é que Farnback propôs? Você não consegue verificar essa igualdade entre A1 e A2. Então, ele propôs usar uma aproximação. Aproximar uma quantidade que ele chamou de A de x, que é a média do A1 com o A2. E aproximar essa diferença ΔBx por essa outra diferença que aparece aqui. E solucionar a equação de deslocamento, descobrir a equação de deslocamento por essa expressão que aparece aqui, que vai envolver a média das duas matrizes A1 e A2 e vai envolver esse deslocamento, ΔB, né, que ele encontrou entre uma expressão e a outra. Então, normalmente, o que é que ele realiza? Esse processo é feito de forma iterativa, né? Existe uma função, né, onde se pondera a vizinhança do pixel. Você tem aqui o ponto central e o deslocamento pode estar em qualquer posição em torno daquela vizinhança do pixel. Teoricamente, você teria que testar, né, vários deslocamentos diferentes e verificar aquele que minimizou essa expressão para que você consiga encontrar o deslocamento adequado. Então, ele faz esse processo, essa função de ponderação, se eu não me engano, é uma gaussiana, né, que ele usa porque lá no artigo dele. E ele descobre que o mínimo é dado por essa expressão aqui. Dado que você tem a matriz e a variação de B, ele consegue descobrir, estimar esse valor de deslocamento mínimo. E como é que isso é feito? Normalmente é feito de forma iterativa. Ele também trabalha com escalas de multiresolução, lida com a resolução menor, descobre qual é o movimento de cada um dos pixels nessa resolução menor e sai refinando para as resoluções maiores. Essa é a ideia, né, do algoritmo, né, sempre encontrar essas parábolas e descobrir qual foi estimar a movimentação das parábolas através de aproximações que são realizadas. Então, fechamos, né? Essa aqui foi a ideia dos nossos dois algoritmos de fluxo óptico, né, que a gente deu uma noção, né, o algoritmo de Lucas Canadi e o algoritmo do Gunnar Farnback. E eles podem ser usados para dois propósitos. Os algoritmos de fluxo óptico espaço são usados para você fazer rastreio de pontos individuais. Normalmente você está interessado em rastrear um pequeno pedaço da cena. E eles são bem mais rápidos, porque eles focam exatamente naquele pedacinho, naquele grupinho de pontos. E os algoritmos de fluxo óptico espaço, como o algoritmo de Farnback que a gente acabou de mostrar, eles podem ser utilizados para você rastrear a cena como um todo, não um objeto específico, mas detectar movimentações que aconteceram na cena. Tá? Por exemplo, um algoritmo para fazer detecção de segurança, né? Você quer verificar se alguma mudança aconteceu na imagem, você poderia até usar o algoritmo de fluxo óptico do Farnback, embora tenha coisas mais práticas, né, e mais rápidas para serem utilizadas. Ok? Fechamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aqui o nosso conteúdo, né? E a gente se encontra aqui no canal em outra oportunidade para aprender um pouquinho mais sobre processamento de imagens com vocês. Até lá!